Olá, meus amores! Hoje a nossa aula é de geografia. Eu vou explicar para vocês as transformações que ocorrem no relevo. Porém, eu vou voltar um pouquinho na página 193 do livro de geografia e vou explicar para vocês novamente o que seria o relevo, tá? Para nós conseguirmos entender mais facilmente as transformações do relevo, que é o nosso foco da aula de hoje, tá? Eu sei que essa aula do relevo aqui nós já fizemos na nossa aula ao vivo, tá? Fizemos os exercícios, inclusive, não tem problema. Como é um texto pequeno e é necessário que eu dê uma explicadinha de novo para a gente entender o próximo, que seria as transformações do relevo, tá? Então, eu vou começar aqui a leitura e página 193, como eu disse, tá bom? Vamos lá, então. Observando a paisagem, notamos que os terrenos não são iguais. As diferentes formas da superfície terrestre são chamadas de relevo. Então, o que seria o relevo? É o solo, é o chão que a gente pisa, é a litosfera, tá? Então, o relevo é o solo que eu piso, tá? É o chão que a gente pisa, é a litosfera. E a gente chama esse solo de relevo. E no nosso país existe, como nos outros também, existem diferentes formas de solo, diferentes formas de relevo, tá? Especificamente, nós vamos ver o relevo do Brasil, tá? Como que é o solo do Brasil, então? Como é o relevo do Brasil, então, tá? Então, vamos lá. Altitude é a medida vertical de um lugar em relação ao nível do mar. Quanto mais alta a forma de relevo em relação ao nível do mar, maior será a sua altitude. Então, em geografia, costuma-se comparar os relevos, os solos, com o nível do mar. Então, quanto mais alto o meu solo ou o meu relevo, maior, com relação ao nível do mar, maior será também a minha altitude, tá? Então, vamos lá. Montanhas são as maiores elevações de terra. Um conjunto de montanhas forma uma serra ou uma cordilheira. Então, a montanha, ela é uma elevação de terra grande, que se eu quisesse subir a pé, né, escalar a pé, eu não conseguiria. Talvez até conseguisse, mas, né, precisaria de todos uns cuidados para poder se fazer isso. Mas é uma elevação de terra grandiosa demais, tá? Por isso que se chama montanha, tá? Um conjunto de montanhas a gente chama de serra ou de cordilheira, tá? Por isso que nós que moramos aqui em São Paulo, quando nós vamos à praia, ao litoral paulista, né? Nós vamos para Santos, para Praia Grande. Geralmente a gente escuta as pessoas falar, vou descer a serra, quando está indo para o litoral paulista, tá? O que significa isso? Vou descer a serra, vou descer aquele lugar cheio de montanhas, e é realmente cheio de montanhas, por isso que se chama serra. Veja que a gente vai descendo até chegar lá embaixo no litoral paulista. E quando a gente vem embora da Praia Grande de Santos, a gente fala assim, vou subir a serra. E aí nós vamos realmente subir até chegar à parte de cima aqui, onde nós moramos, nós que somos da Escola Pequeno Príncipe, né? Onde aqui em cima, essa parte de São Paulo, está acima do litoral paulista, tá? Nós estamos acima do nível do mar, tá?
e por isso se fala montanha ou serra, tá? Conjunto de montanhas forma uma serra, tá? Ou uma cordilheira. Muito bem, virando a página, aqui na página 194, vamos ver aí a depressão. Depressão é uma forma de relevo aplainado e mais baixo que as áreas ao redor. Então, quando eu tenho uma depressão, eu tenho duas áreas mais altas e a depressão ela fica mais baixa, tá? É como se eu tivesse isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer com esse papel aqui, pra você ver, eu acho que dá certo. Vamos ver aqui, peraí. Ó, é como se eu tivesse duas áreas altas e essa daqui de baixo é a depressão, tá? Então, eu tenho duas áreas mais altas e essa daqui é a depressão, tá? Planícies, vamos ver as planícies. São terras planas, localizadas geralmente em terrenos baixos. Então, terras planas localizadas em terrenos baixos, tá? Planaltos são terrenos com elevações que geralmente são mais altos que planícies. Nele ocorre o processo de desgaste do relevo. Então, o planalto ele vai estar num lugar sempre mais alto que a planície, tá? E por ele ser mais alto, ele tem um desgaste maior. Por que ele tem um desgaste maior do solo? Porque a chuva chega nele primeiro, o sol chega nele primeiro, porque ele está mais alto, tá? Planalto, veja que tem até a palavra alto, né? Na palavra planalto. Monte é uma elevação de terra menor que uma montanha. Os pequenos montes são chamados de morros ou colinas. O ponto mais alto de uma montanha ou de um monte chama-se cume. Então, um monte, diferente da montanha, ele é uma elevação de terra mais baixa. Uma elevação de terra que eu poderia escalar, por exemplo, tá? E todo pontinho do monte ou da montanha chama-se cume, tá? Vamos lá. Vale é uma área mais baixa cercada por montanhas ou colinas em que normalmente corre um rio, tá? Então, o vale, ele é uma parte mais baixa com relação às demais, só que, diferente da depressão, geralmente no vale corre um riozinho lá embaixo, no meio de áreas mais altas, tá? Escarpa é um monte com grande inclinação que forma um penhasco. Então, a escarpa, ela é um monte que tem uma inclinação grande e é como se formasse um penhasco, ou seja, algo muito grande. E quando eu chego ali na borda, eu vejo que é muito alto, ou quando eu olho para baixo, é muito fundo, tá? Essa é a escarpa. Porém, existem alguns solos, alguns relevos que têm uma escarpa menor, tá? Mas que é considerada escarpa também. A gente vai ver aqui num exercício. Muito bem. Então, esses são os tipos de relevo que nós encontramos no Brasil, no nosso país, tá? Como vocês já viram na aula online, esse mapa aqui do Brasil, nessa legenda, ele traz para nós os tipos de relevo conforme os lugares do Brasil. Então, nós vimos aí que em São Paulo, que é o lugar que nós moramos, aqui onde eu circulei, ó. Em São Paulo, o que predomina aí para nós é o planalto e depressão, né? E nós vimos aí os outros tipos de relevo que tem aí no nosso país, tá? No nosso país, o que predomina são planalto, depressão e planície, tá? O Brasil, ele é um país onde tem solos muito retos, tá?
onde tem bastante planalto e bastante planície, tá? Quando tem as depressões, que são solos mais baixos, geralmente essa depressão também é reta. Fica mais baixo que o planalto e que a planície, a depressão, mas geralmente o relevo, o solo é reto, tá? Por isso que o nosso país ele é ótimo para se criar o gado, por causa do relevo, que é muito mais a superfície da terra, o relevo, o solo, ele é muito mais reto, tá? Não é um país montanhoso, ok? Então vamos lá. Aí aqui na página 198 nós fizemos os exercícios, né? Na nossa aula online. E a gente pode observar aqui, que todo mundo ficou meio em dúvida, a escarpa, né? A escarpa aqui, ó, ela não é tão funda, ela não tem um penhasco tão acentuado, né? Mas é considerado uma escarpa também, tá? E aqui do outro lado também, que alguns tiveram dúvida, é o vale, né? E é o vale porque passa um riozinho aí embaixo, né? Muito bem. Agora sim, eu vou entrar nas transformações do relevo, tá? Eu voltei também um pouquinho, porque visto que alguns alunos tenham faltado nessa aula ao vivo, então para a gente entender melhor agora as transformações do relevo, tá? Vou começar a leitura na página 199, tá? Vamos lá. O ambiente é modificado pelo ser humano e por ações da natureza. A água da chuva desgasta o solo, em geral nas partes mais altas da superfície. Ao longo do tempo, o vento e a água levam terra e areia de um lugar para outro, causando esse desgaste ao terreno e modificando-o. Chamamos esse fenômeno de erosão. Então veja, o que seria a erosão do solo, do relevo, né? Do chão? O que seria essa erosão? Erosão é um desgaste, tá? Então, o que acontece? Lugares mais altos, lugares onde o solo é mais alto, a chuva chega com mais força, o sol chega mais quente, os ventos chegam com mais força. E ao longo dos anos, não é uma chuva, choveu hoje, desgastou o solo, né? Fez um sol hoje de 40 graus, desgastou o solo, houve uma erosão no solo. Não, só tem um desgaste ou uma erosão no solo grandiosa com o passar dos anos. Então, de tanto chover, de tanto fazer sol, de tantos ventos, vai acontecendo um desgaste do solo, tá? Terra, areia, folhas vão sendo levadas pelas águas e pelos ventos de um lugar para outro, tá? Causando assim uma erosão e um desgaste no solo. Vamos ver mais aí, ó. Muitas vezes o ser humano também faz modificações que prejudicam o meio ambiente. É o que acontece, por exemplo, quando árvores são derrubadas sem necessidade. Como a vegetação protege o solo, quando ela é retirada, deixa o solo exposto à água da chuva e ao vento, o que pode provocar deslizamentos, movimentação de terra, causando sérias consequências. Então, veja aí na imagem que o solo está desgastado e houve um deslizamento de terra, tá? Então, tirando a natureza,
rios no próximo vídeo. Um beijo para vocês e até já já!